10 anos como militar me trouxeram alguns aprendizados que, cara, eu vou levar para a vida inteira. Aprendizados esses que vão fazer com que, e que fazem, na verdade, mesmo depois de 5 anos que eu já saí da caserna, fazem com que eu balize e tome decisões muito mais acertadas na minha vida. E antes você acha que esse aqui é só mais um vídeo de um cara dizendo que como o militarismo, como ser militar deixou ele muito mais disciplinado e muito mais motivado para fazer as coisas, cara, esqueça, tá? Inclusive eu acho que isso é uma baita de uma bobagem, mas isso é para outro momento. Aqui eu separei então para nós 3 aprendizados que foram muito fundamentais na minha jornada de vida, tá? Sendo o primeiro deles, na vida, cara, é necessário que a gente aprenda a argumentar com astúcia, tá? Então, contextualizando para você, eu fui sargento da Força Aérea por quase 10 anos e eu era especialista em eletrônica, tá? Principalmente eletrônica de aviação. Então, eu trabalhava na manutenção de aviões de caça e alguns aviões de transporte também. Então, a gente fazia basicamente manutenções no sistema de comunicação e navegação dos aviões, tá? Por que eu estou dizendo nesse contexto? Porque, cara, isso é uma função muito específica, tá? É uma função muito especializada, uma função técnica muito profunda ali no conhecimento. E no militarismo, a gente tem um dos pilares da instituição é a hierarquia, onde ela se traduz como sendo o que está mais alto, ele manda no que está mais baixo. É isso. Então as ordens saem de cima e elas vão galgando embaixo até, enfim, a última mão de execução. E, cara, isso proporciona, infelizmente, algumas brechas no sistema, alguns bugs da Matrix, entendeu? Sendo que, na minha função específica, muitas vezes o meu chefe, o cara que ditava as ordens para mim, ele não era conhecedor plenamente da minha área de atuação. Então, o que acontecia? Muitas vezes, meu chefe era um piloto, tá? E pilotos vão conhecer pra caralho do avião que eles voam, obviamente vão, mas não da forma como eu conheço como mantenedor, né? Como especialista em manutenção. Então, são formas diferentes de conhecer o avião. Só que o fato é que ele, conhecendo o avião do jeito que ele conhecia, muitas vezes ele dava uma série de pitacos sugestivos, e que, com o tempo a gente vai percebendo que não são tão sugestivos assim, são em tom de ordem mesmo, para a gente executar algumas coisas ali no avião, algumas manutenções. Vou dar um exemplo prático para você, tá? Entra o avião no hangar com uma pane. Então, assim como o seu carro, você leva ele no mecânico quando ele tem um problema, o avião também, quando ele está voando lá e tem um problema, ele, depois que ele pousa, como o avião ele tem várias redundâncias, muitas vezes um problema da pane em alguma coisa, o avião não cai, né? O avião simplesmente continua porque ele tem redundância em várias coisas. Então, ele vem, pousa lá, entra no hangar e vamos trabalhar em cima desse avião. Só que, cara, o que acontece? Imagina que você é, leva o teu carro no mecânico, e aí você, que não sabe nada de mecânica, tá? Mas você assistiu meia dúzia de vídeo na internet lá, você botou o defeito do negócio na internet, no YouTube lá, assistiu meia dúzia de vídeo, aí você chega pro teu mecânico, só que ao invés de você sugerir pra ele, pô, Fulano, você acha que não é assim? Você não acha que não é isso, não é isso, não é isso? Você simplesmente fala pra ele, Fulano, troca essa peça, troca aquela peça, troca aquilo lá, troca aquela outra coisa. Repare que o quão meio maluco é isso, né? Você tá ultrapassando a função especializada do teu mecânico para que você possa, cara, sei lá, fazer as coisas do seu jeito, né? Não que isso seja, enfim, bom ou ruim, mas o fato é que isso custou para nós muitas vezes tempo a mais de manutenção, porque numa pesquisa de pane, a gente tinha nós como especialistas tínhamos uma direção para ir, mas o meu chefe queria ir numa outra direção primeiro, porque ele queria, enfim. É, claro, eu tive muitos bons chefes, mas muitos chefes desse jeito que eu falei também, né? E o fato é que, cara, muitas das vezes isso acaba trazendo um ônus muito grande. Claro, primeiro para a União, né? Acaba gastando mais dinheiro com coisa, o avião acaba ficando mais tempo parado, mas principalmente para mim, cara, especialista. Pô, eu ficava, às vezes, trabalhando o final de semana à toa. Quantos finais de semana eu não trabalhei à toa nessa vida? Não tá no gibi, cara. Para justamente fazer algumas manutenções que não eram necessárias. Ou enfim, para ir para algumas linhas de manutenção que não eram as linhas corretas. E a gente, como especialista, sabia disso, só que a gente falava isso, e isso não. Quando a gente falava isso numa ótica específica, aquilo não saía do jeito que a gente queria. Então, vou dar um exemplo prático para você, né? E por que é importante a gente aprender a argumentar com astúcia? Porque quando eu mostrava para o meu chefe que aquela manutenção, aquele jeito de fazer a manutenção, ou aquela linha a se seguir, ela era uma linha ruim, porque ia gastar mais tempo de trabalho, a gente ia ficar trabalhando mais, a gente ia trabalhar à toa final de semana. Cara, sinceramente, o chefe na grande maioria das vezes, cara, cagava pra essa porra, entendeu? Só que, quando a gente olhava
pra uma outra ótica, pra uma outra perspectiva, apresentava pra ele que, porra, desse jeito o avião vai ficar mais tempo parado no hangar, vai comprometer a hora de voo do esquadrão, vai gastar material da União, vai, enfim, fazer uma outra coisa que pra ele era mais importante do que as horas que a gente trabalhava mais, e que de fato era mesmo. Em tese, as horas que o militar já trabalha já estão pagas, né? O militar 24 horas por dia, então não tem hora extra, não tem porra nenhuma. Cara, isso saía muito melhor, né? Essa segunda opção saía muito melhor, quando a gente argumentava com astúcia. A gente entendeu que não bastava a gente só argumentar em prol da gente. A gente tinha que mostrar para o nosso chefe o problema que ele teria em fazer do jeito dele. Porque daí uma ordem mais em cima ia ficar perguntando por que, que o avião não tá pronto, por que, que não tá pronto, por que, que não tá pronto. Então a gente teve que entender isso, né? Eu, meus colegas, enfim, a gente teve que entender como argumentar com astúcia, cara. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Com tudo. Com tudo. Desde argumentações no trabalho, tá? Como foi esse caso, até, cara, argumentações dentro de casa. Pra você conversar com a sua esposa, pra você conversar com seus filhos, pra você conversar com seus amigos, com qualquer pessoa que seja. Ao invés de você mostrar apenas o teu lado, digamos, argumentar para que o teu lado seja o beneficiado, entenda como o outro lado é beneficiado também, e valorize muito mais isso do que o teu próprio lado, entendeu? Porque no final das contas é o que você quer, né? Você quer argumentar para que aquela coisa que, enfim, você quer aconteça. Então, os meios para que isso ocorram, né, seja porque a pessoa vai se compadecer com a tua situação e vai te ajudar, né? Ou seja porque essa pessoa vai entender que, pô, o dela na reta ali vai fuder, não importa. O que importa é que o negócio aconteça, né? Então, a primeira dessas lições, cara, é aprender a argumentar com astúcia, porque, infelizmente, não tem como, digamos, vencer a questão da hierarquia. Então, por mais que eu fosse especialista, eu não poderia falar pro chefe em questão, falar, pô, fulano, não vamos fazer assim, eu me recuso a fazer assim, porque até teria, mas daí dá um puta rolo desgraçado, né? Mas uma insubordinação, muitas vezes, tá? Até provar que fosse de porco na tomada, já fudeu tudo. Então, argumentar com astúcia cara, foi muito, muito melhor do que ficar batendo boca e ficar tentando explicar uma coisa que o cara às vezes nem quer entender. Tá? O segundo item da lista aqui, cara, o segundo grande aprendizado que eu tive foi que muitas vezes, e na grande maioria delas, né, o que a gente mais sente falta são das coisas simples. Então, numa situação como essa, eu lembro dos dias de acampamento que eu fiz. Cara, eu fiz só um acampamento só, 10 anos como militar. E foi logo no começo da minha carreira militar, né? Então, foram 3 dias. E, cara, se você não conhece como é que é um acampamento, como é que é um campo militar, basicamente você vai para um lugar meio inóspito, assim, mas é meio preparado para as atividades que você vai fazer, e você fica fazendo atividades de sobrevivência o tempo todo. Né? Então você fica ali fazendo atividades de sobrevivência, uma série de dificuldades envolvidas, dorme muito pouco, come muito mal, é quase nada, também não dorme nada, enfim. Passa o dia inteiro fazendo exercício, fazendo atividade, fazendo coisa. Então, eu lembro que no meu campo, a única coisa que ficou bem fácil de fazer, assim, aliás, que eu consegui fazer com uma melhor qualidade, era tomar água. Eu bebi água pra caralho no meu campo, eu me lembro disso. Eu consegui fazer um esquema lá que, enfim, sempre que era liberado para água, eu conseguia tomar 2 cantis de água para cada vez que era liberado para água, né? Então, porra, eu tomava dois, eu tomava dois e ficava com o cantil cheio, né? Ainda. Então isso era, porra, bom pra caralho, porque a gente tomava água 2, 3 vezes por dia, mas eu, porra, enchia o rabo de água, né? Assim ficava muito bom. Mas o fato é que, qual que é a grande questão aqui? Nesses dias, lá pro meio do primeiro dia, assim, meio do segundo dia, na verdade, cara, você já começa a sentir o baque do cansaço, assim, porque você não dorme nada, né? Como você não dorme nada, também não descansa nada, não para sentado, não para, não acontece nada. Você fica só fazendo as coisas. Você vai ficando muito cansado e, como são atividades de sobrevivência, eu me lembro ali de alguns elementos específicos, mas você vai fazer uma pista de rastejo, por exemplo, você vai fazer uma travessia de um lago, ou enfim, de uma superfície que ela é aquosa ali, ela é aquática, cara, você sai todo molhado. Então você fica ali eu fiquei um dia inteiro molhado, 2 dias molhado, cara, basicamente. Pé molhado, seu pé fica uma bosta, cara. Nossa senhora. Cheio de frieira, tudo fodido. E qual que é a grande questão, cara? Você, depois que sai de uma situação dessa tão, tão, tão cansado, tão arrebentado, a coisa que você mais sente falta, pelo menos a coisa que eu mais senti falta, quando eu lembro que eu cheguei no alojamento, a gente dispensou as mochilas ali, cara, a primeira coisa que eu fiz, meu velho, foi procurar um banho com água quente. A única coisa que eu queria era tomar um banho quente, cara. A única coisa. Aí, cara, você abre o registro lá, velho, você só encosta na parede, assim, no canto, sei lá, encosta em algum lugar, e deixa a água cair, cara. Nossa senhora, isso aí é a melhor coisa que existe. Coisa simples. Segunda coisa que eu mais queria, uma roupa seca. Uma roupa seca.
Terceira coisa que eu mais queria, uma cama pra deitar, pra dormir. Quarta coisa, cara, uma comida qualquer pra comer também, foda pra cacete. Então, assim, eu não queria fazer grandes luxos, eu não tava com saudade do carro, eu não tava com porra nenhuma, tava com saudade disso aí, entendeu? Do básico, do básico, do básico. Na época eu não tinha, na época eu não era casado, nada, então não tinha saudade de pessoas em si, mas eu tinha saudade desses momentos, entendeu? Desses simples, cara, do básico, que a gente tem todo dia, inclusive. Só que, é claro, né? Eu também não vou pagar de fazer uma demagogia aqui, dizer que pra você, não, você tem que viver isso todo dia porque você não dá valor pras coisas. Mas é impossível dar valor pra essas coisas durante o dia, porque elas estão do teu dia, né, cara? Estão todo dia ali contigo, não tem como você dar valor pra isso nessa mesma intensidade. Mas o fato é que muitas vezes a gente tá só reclamando de barriga cheia, sabe? A gente tá não inventando, né? Não construindo, mas a gente tá inflando problemas que, que acontecem na nossa vida. A gente infla muitos problemas, infla muitas coisas, e coisas que às vezes não acontecem, que a gente gostaria muito que acontecesse, a gente vai inflando muito isso. Sendo que, na verdade, cara, o que mais importa pra gente mesmo são as coisas simples, sabe? É estar perto das pessoas que a gente ama, é ter, enfim, esse mínimo de conforto, sabe? Esse mínimo de conforto. Não tô nem dizendo que, você tem um mordomo pra entregar as coisas pra você, não, não. Mas ter esse mínimo de conforto, saca? Isso é muito gostoso quando a gente percebe. Tá? E o terceiro item na lista aqui, cara, o terceiro aprendizado é que liderar é fazer primeiro, tá? Então, muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui têm chefes, se não são os próprios chefes das pessoas, de algumas pessoas, enfim, depende se você é um cara CLT e tem hierarquia para baixo e para cima de você na empresa, ou se você é um cara que é autônomo, se você é um cara que é empresário, enfim. Mas o fato é que existe uma diferença muito grande entre chefe e líder. Tá? Isso tá mais do que batido, todo mundo já sabe, e aí aparece sempre aquela figurinha, né? Aquela imagem onde chefe é o cara que tá geralmente o cara tá na carroça e tá batendo, tá chicoteando os trabalhadores, os burros, enfim, as pessoas que estão levando aqui, enquanto o líder é o cara que está junto na carroça, ajudando a empurrar, junto com os trabalhadores. Enfim, tem toda essa analogia que os caras fazem. E, cara, eu vou te falar, isso não poderia mais ser verdade, porque isso não poderia ser mais do que verdade. Porque assim, cara, no meio militar é muito fácil da gente encontrar, como é todo mundo concursado, então ninguém vai perder o emprego, como tem esse lema de hierarquia muito forte ali, o que acaba acontecendo é que é o seguinte, em muitos e muitos e muitos momentos, você vai ter chefes que só vão mandar você fazer as coisas, só vão apontar o dedo e falar, faz, 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 faz. Cara, não que esteja errado, não que esteja certo também, é o jeito que as coisas são, né? Então, sei lá. Mas o fato é que isso desestimula muito quem tá executando. É fato. Isso aí desestimula muito quem é o executor da atividade, né? Enquanto o outro cara só fica apontando o dedo e mandando. E teve uma situação muito específica, isso deve ter sido em 2019, 2018, sei lá. Foi antes da pandemia. Eu fui fazer uma missão, né? Então, dentro dessa missão, infelizmente, um avião acabou caindo. Então deu um problema ali no motor, o avião caiu. Os pilotos estavam bem, conseguiram sair do avião, era um avião de caça, né? Então não tinha passageiro e tal, tudo conseguiu sair. Mas qual que é o problema, cara? Depois que acontece uma situação dessa, a gente tem que resgatar esses destroços, então. Vamos ter que ir lá buscar esses destroços, e aí monta-se o comboio e vamos embora, né? Vamos passar o dia inteiro catando lixo, catando tralha mesmo, catando carenagem, penagem do avião ali, ajustando tudo. Também não pode deixar isso largado, né? Onde caiu. Ainda bem que não caiu também nenhuma zona urbana, foi só zona rural. E o grande. Eu nem sei se era zona rural, era uma zona bem afastada, assim, né? Não tinha plantação, não tinha também gado, nada, não tinha bicho, mas era só mato, né? Encampado, assim. E, cara, qual que é a grande questão? O que eu esperava que acontecesse nesse dia, tá? A gente entraria no ônibus. Pra quem não conhece o sistema militar, né, o que acontece? Em geral, você vai ter os oficiais, né, o quadro de oficialato, que são os caras que vão, cara, várias aspas muito grandes, eles vão mandar as coisas, tá? Eles vão mandar na execução das coisas. Você vai ter os graduados, os sargentos, que vão supervisionar muitas vezes, ou vão propriamente executar, dependendo do quão técnico é esse serviço, né? Mas se é um serviço menos técnico e mais braçal, eles vão supervisionar os soldados e cabos que vão executar a mão de obra disso. Né? Uma forma bem genérica, é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, o que eu esperava naquele dia? Esperava que fosse encher um ônibus ali com um monte de soldado e cabo, tá? Fosse meia dúzia de sargento, um oficial, né? O oficial ficava ali olhando a galera, os sargentos ficavam ali apontando pros cabos soldados o que eles iam carregar, as coisas. E o cabo e soldado, coitados, os caras iam lenhar naquele dia, né? O fato, cara, é que quando eu entrei no ônibus, eu olhei pro lado e só tinha sargento. Eu também era sargento, só olhei pro lado, só tem sargento, falei, fudeu, nós que vamos ter que carregar essas porra hoje aí. Hoje nós vamos ter que carregar essa caceta toda.
E aí você vai broxando, né, cara? Você vai olhando, vai broxando. Caralho, cara, que merda. Que merda. Passar aqui 12 horas seguidas carregando destroço aqui, carregando um monte de lataria, sem comer direito, sem tomar água, que também não tinha muita comida lá. Porra, é foda. E aí, cara, o que que acontece? A gente entrou no ônibus, descemos no local lá, e começamos a trabalhar, começamos a pegar lá, arrastar as coisas, tira lá, todo. Aí do nada aparece um oficial lá. Aparece um oficial, não conhecia ele, um tenente. E, cara, ele, na minha concepção, ele fica lá só pra poder apontar pra nós ali, pega aqui, pega lá, ver se nós não tava, sei lá, escamando, ficando sem fazer porra nenhuma, sabe? Dando aquela coxambrada. E, cara, pra minha surpresa, o cara chegou e ele começou a mexer nas coisas, começou a pegar as coisas, começou a arrastar de um lado pro outro, pegar as carenagens, pegar, enfim, levar as peças, as coisas de um lado pro outro. Começou a trabalhar, botar a mão na massa mesmo, né? E qual que é o sentimento, cara, que me veio na cabeça, assim, né, primeiro? Eu vou te falar, até aquele momento, até o presente momento ali, eu tava fazendo o máximo que eu podia pra fazer o mínimo possível. Assim como todo mundo tava. Ninguém queria estar lá. Então a gente tava fazendo o máximo possível pra fazer o mínimo. Então, cara, era nesse nível. E quando esse cara começou a trabalhar, velho, um cara que com toda certeza não precisava estar fazendo aquilo, mas ele tava fazendo aquilo, pô, eu vou te falar, cara, que deu uma vontade de fazer também, cara. Deu uma vontade de fazer, de botar a mão na massa pra executar. E aí, esse que é o grande momento de estalo, assim, cara, de um líder versus um chefe, né? Porque, novamente, se tivesse chegado só um tenente lá e apontado pra nós, pega aqui, leva lá, pega aqui, leva lá, aí eu tá com o mesmo sentimento, cara. Aquele sentimento de querer escamar o negócio, e aí, pô, sei lá, ia fazer o máximo pra fazer o mínimo mesmo, ia dar um horário qualquer, a gente ia ser levado embora, outro dia talvez a gente voltasse lá, talvez não, talvez se fosse outras pessoas que voltassem, sei lá. E, cara, porque esse é o sentimento geral que todo mundo teria, inclusive não era só eu não, né, como se eu fosse, sei lá, o bosta da situação. O fato, cara, é que esse tenente ter entrado no balaio junto ali, e ter literalmente, cara, liderado mesmo, fez com que a gente sentisse mais vontade de fazer. E aí eu digo, talvez por mim, né, mas olhando até os colegas fazendo, a galera começou a fazer mais e mais e mais e mais e mais. E, cara, acabou sendo um dia muito, muito icônico na minha vida como militar. Eu guardei esse dia na memória mesmo, cara. Primeiro porque foi um dia totalmente atípico, né, pô, fomos resgatados, o destroço do avião caiu. Mas, segundo porque é uma coisa que realmente mudou no meu pensamento, cara. Porque, de novo, cara, aí voltando ao exemplo da argumentação lá, se o meu chefe, um outro chefe que eu precisava sempre ficar argumentando de forma sempre muito perspicaz para poder entender as nuances da conversa, se ele fosse um cara que chegasse com a gente, ficasse e pegasse junto com a gente ali no final de semana também, porque o grande problema é esse, né? O cara que dava a ordem pra gente ficar trabalhando no final de semana à toa, né? Fazer um trabalho que não precisaria ser feito, ou que não precisaria ser feito no final de semana, mas o cara mandava a gente fazer mesmo assim. Ele não era o cara que tava junto com a gente lá, ele tava com a família dele, aproveitando, curtindo o final de semana, descansando, e a gente tava lá na mola, entendeu? Então por isso que a gente ficava mais puto ainda. Agora, o cara pegando junto ali, cara, puta, elevou-se esse sentimento, essa vontade de fazer. E no final das contas isso é muito importante, cara, isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu levo hoje. Levo pra minha empresa, levo para as pessoas, mais do que só a minha empresa, mas as pessoas às quais eu de alguma forma, cara, inspiro, sei lá se essa é a palavra certa, entendeu? Mas é inegável que, se eu tenho um canal aqui no YouTube, se eu tenho uma conta no Instagram, é inegável que as pessoas, que eu fale de alguma forma para as pessoas fazerem alguma coisa, né? Enfim, quando elas me perguntam. Então, o fato de eu fazer primeiro, eu me sinto muito mais, como é que eu posso dizer a palavra certa, mas com muito mais propriedade para chegar e falar para você, cara, eu acho que você deveria fazer isso. De acordo com aquilo que você me falou, de acordo com aquilo que você me perguntou, eu acho que a melhor decisão seria essa, porque faz assim, assim, assado, e a gente tá fazendo isso junto, entendeu? Eu tô fazendo isso também na jornada, eu sei como é que é. Esse é o ponto, né? Eu sei como é que é, entendeu? Então, de uma forma ou de outra, cara, isso também mudou bastante a minha vida. E esses foram os 3 ensinamentos, cara, que definitivamente mudaram muito a forma como eu penso. Uma série de coisas na minha vida, cara. Uma série de coisas na minha vida. Tanto o primeiro ensinamento, quanto o segundo, quanto o terceiro. E, cara, agora eu quero saber de você. Se você tem algum ensinamento da tua vida, cara, não precisa ser da tua vida militar, talvez você nunca tenha sido militar, mas da tua vida em geral. Alguma coisa que você aprendeu, cara. E, cara, compartilha com a gente aqui nos comentários. Assim, vai ser da hora, porque eu vou aprender também com o teu aprendizado e aí a gente vai aprender todo mundo junto. Beleza? É isso aí, meu querido. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like aqui, deixe seu comentário e tamo junto e até a próxima.